Olá, está começando aqui na tela da Masper TV a segunda temporada de Desbravadores, contando histórias de sucesso. Para começar este novo ciclo, um convidado para lá de especial. Ex-mochileiro, surfista, advogado e ex-presidente do Internacional. Com vocês, Marcelo Medeiros. É claro que é impossível falar em Marcelo Medeiros e não lembrar de Internacional, mas tem muita coisa além. E é por isso que eu quero começar perguntando, muito obrigado pela presença, Medeiros. O advogado Marcelo Medeiros, ele teve influência da família, do pai, um colorado ilustre também, ou não? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer voltar a essa casa, poder falar com a audiência da Masper. Vamos lá. Eu sou a geração, para quem não sabe, que houve uma fusão do ensino. O antigo ensino médio, ele era... Os que me antecederam, da turma de 59, nascidos em 59, eu sou de 60, fizeram o ginásio. E eu sou fruto de uma das reformas do ensino, eu fiz a 8ª série. Quando nós vamos para o 2º grau, há uma fusão dos alunos da 4ª série com os da 8ª, tanto que no nosso ano de Colégio Anchieta, haviam 19 turmas de primeiro ano de 2º grau de 50 alunos. E esse foi o universo que 3 anos depois chega no vestibular. Então, o nosso vestibular da minha geração, ele tinha o dobro de alunos. Então, foi um ano muito difícil. Eu fiz o vestibular com 17 anos e, cara, a gente... É complicado tu ter maturidade para fazer a tua escolha, escolher muito difícil, né? A profissão que tu vai exercer para o resto da vida. Eu tenho 2 coisas que eu gosto muito. É de gente e de falar. O direito se encaixa com esses predicados, né? Ou não, né? Com essas características. Eu sou... A família paterna, ela é quase toda formada por advogados. O meu avô, Poti Medeiros, é um grande operador de direito, foi promotor de justiça, foi desembargador, foi chefe de polícia, foi presidente do Tribunal de Contas. É uma pessoa que tem uma carreira jurídica, assim... Eu me lembro quando eu era criança, no apartamento do meu avô Poti, na Duque de Caxias, ou tinha livro nas estantes da parede, ou tinha diplomas do que ele tinha conquistado ao longo da carreira. Era uma coisa absurda. O meu pai e os 2 irmãos deles também são advogados. O pai virou... Na época não havia o regime de exclusividade, ele foi procurador do Estado e foi fundador da APLUB. O meu tio Cláudio, que era o mais velho, virou advogado de carreira da Caixa Econômica Federal e acabou como vice-presidente da Caixa. E um que é mais conhecido, meu tio José Antônio, Leão de Medeiros, o Leão de Medeiros, que foi vereador, que foi chefe de polícia. Então, toda essa linha jurídica, uma vez eu fui falar com o pai, que eu gosto muito de história, e ele disse: papai, eu tô em dúvida, história, direito. Ele disse: meu filho, fazer um curso de história, virar professor de história é uma carreira brilhante, mas eu acho o direito, tu pode até ser advogado, mas o direito te permite que tu possa ser delegado, que tu possa ser promotor, que tu possa ser defensor público, que tu possa ser juiz, que tu possa ser
possa ser uma série de atividades, inclusive de advogado. E eu optei, entrei na Faculdade Federal em 1978, me formei em 82, e aí comecei a trabalhar muito cedo, fui datilógrafo da Junta Comercial, fui boy do escritório do grande Léo Coronato de Oliveira, conselheiro do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, me dava missões assim, ele advogava para banco, então nós fazíamos, eu era um aprendiz, muita busca e apreensão, muita execução, e aí em seguida eu passei e tive o privilégio, foi um privilégio mesmo, cara, de trabalhar com o Dr. Carlos César Papaléu, tio do nosso desembargador Emílio Papaléu, o Carlos César, que também foi desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, uma pessoa maravilhosa, um orador brilhante, uma pessoa que escrevia como poucos, e ali o meu gosto pelo direito do trabalho começou a nascer e eu me desenvolvi no direito, na área do direito do trabalho. Aí, para começar a advogar, foi um processo natural, depois de tantos aprendizados. Mas nós estamos falando de que ano, mais ou menos? 81, 82, entre 78, 79, 80, 81, 82. Esses foram os meus 5 anos no direito. Uhum. E aí já começou em escritório? Já comecei ali por volta de 1980, eu fui para o escritório Papaléu, aí eu me formo, com 22 anos, e aí vem o ano de 83, e eu queria aprimorar o meu inglês, estudava inglês aqui num curso específico. Eu vou ter que viajar para fora, porque quando eu ficar mais velho eu não vou ter oportunidade para isso. E comecei a pesquisar, e não era na internet, porque não havia, pesquisar em fontes de ensino no exterior, de estudar nos Estados Unidos. E era muito caro, muito caro. Eu não ia colocar uma condição dessa para o meu pai que eu achava injusto. Aí eu inventei uma história de que eu vou surfar. Eu vou para a África do Sul, que se fala inglês. Sim. E lá tem uma das melhores ondas do planeta, que é a direita de Jeffreys Bay. Eu tenho 2 amigos gaúchos que já tinham ido em um ano antes, em 81, 82, e falavam maravilhas. E eu disse, pai, eu passo um tempo ali, surfo, aprendo inglês e volto. E ele achando, não, tá tudo normal, ele vai estudar. Para que vocês tenham uma noção, o regime de apartheid funcionava a pleno. Ah, é verdade. Uma coisa muito triste, muito feia, do que eu testemunhei lá. A liberação do Nelson Mandela não se cogitava naquela época. Ele disse, segure aí, passa 1 mês, 2 meses, ele volta. Voltei 11 meses depois. Ficou praticamente 1 ano. Não, de lá eu inventei uma viagem que eu fui para a Europa, aí andava de mochila de trem, parei na casa do meu amigo Paulo Roberto Falcão, a convite da dona Azize. Aí é uma história... Que legal. Legal, Mas voltei falando inglês. E o Carlos César, meu chefe, quando eu disse isso para ele disse, Marcelo, vai, que quando tu voltar, o teu lugar está aqui de volta. Quer dizer, tinha uma certa segurança, mas teve muita ousadia. Nós estamos falando de uma época que não tinha, como você falou, não tinha internet, era cara e coragem. O Brasil não tinha relações diplomáticas com a África do Sul. Tu não tinha, para telefonar, tu tinha que ir na telefônica para falar com o Brasil. E você tem irmãos? Tenho um irmão mais moço. Que estava aqui, logicamente. Estava aqui fazendo a faculdade de engenharia. Cara, eu me comunicava com meus pais por carta.
A minha mãe tem as cartas guardadas até hoje, que ela está com 88 anos e a velha é forte. E o seu Gilberto, a gente não falou tanto do pai, mas eu não mencionei o nome, Gilberto Medeiros, colorado ilustre também. Ele levou de boa depois de receber essa notícia? O pai, quem conhece, quem conviveu, quem vê as imagens do meu pai, principalmente como dirigente e presidente do Inter, ele tinha um vozeirão forte. Impostado, impostado, Isso. um cabelo grisalho para trás, sempre de gravata, com uma cara... Cara, isso era personagem. O pai era um cara... Nunca levantou a voz, sempre rindo. O general em casa é a minha mãe, né? A minha mãe sim. foi o general Romano, na época pretoriana, ela só dá ordem, é um negócio... Mas existe muito isso em núcleo familiar, né? E que uma casa só de homens e a mãe ia com o relho alto, velho. Pois então. Só que... Eles, esse guri vai voltar, né? Só que assim, como eu trabalhava desde cedo, eu tinha um dinheiro guardado. E aí eu tinha uma reserva que ele não sabia, e aquilo, Por exemplo, eu cheguei na África, em Cape Town, ao pedir uma carona, porque o aeroporto, em várias localidades, o aeroporto é muito longe do centro urbanístico, né? E Cape Town, quem puder viajar da Cidade do Cabo, Cape Town, Rio de Janeiro, Sydney e São Francisco, talvez sejam as grandes cidades mais bonitas geograficamente. Ela é um espetáculo, a cidade. E eu estou ali conversando com uma aeromoça, disse, como é que eu faço para ir para a cidade? E ela disse, aquele rapaz ali, ele é irmão de uma aeromoça que acabou de embarcar para um voo para a Holanda, ele te dá uma carona. E aí eu falei com o cara me deu uma carona, resumindo, parei na casa dele. Já era uma noite a menos de diária. E assim tu vai estendendo, eu fui estendendo a minha permanência nessa viagem que foi uma grande aventura. Muita história para contar, certamente. Cara, né? Eu tenho um diário. Eu fiz um diário. Escrito enquanto estava viajando. Enquanto estava viajando de toda essa epopeia. Eu acho que era mais comum nessa época. Eu também me lembro de fazer já, embora os meus tenham se perdido. Daí, para ser um professor, depois já o advogado, né? Então, foi natural também? Foi, cara. Porque aí é o seguinte, comecei ao sair, começando na minha carreira profissional no escritório do Carlos Papaléu, chegou um determinado momento, eu disse, eu vou ter que fazer outras experiências. Surgiu uma oportunidade para eu advogar para o Hospital de Clínicas. Fiquei 1 ano no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, como advogado com vínculo empregatício. Eu tive um chefe, o Dr. Jairo Henrique Gonçalves, cara, que foi um dos advogados mais brilhantes que eu já conheci. Colorado, teve uma época que ele esteve no conselho, mas o homem era duro. Pá, ele me puxava. E quanto mais difícil, quanto mais cobrado tu é, mais tu aprende. Sem dúvida. Aí, do Hospital de Clínicas, surgiu uma oportunidade no grupo RBS. Eu trabalhei quase 10 anos na RBS. Aí, nos primeiros 2 anos aqui em Porto Alegre, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para a RBS TV Florianópolis. Poxa. E morei 5 anos em Floripa. Cara que gosta de onda. Porra. Trabalhando e podendo morar em Florianópolis... Pá, tu tá brincando. Floripa em 1987. A Praia Brava não tinha uma construção. Era mato. E o jurídico da divisão... como é que é? RBS Divisão Santa Catarina. Era uma sala com uma máquina de datilografia. Então, eu tive a oportunidade de desenvolver o jurídico na Divisão Santa Catarina. Eu fui para lá antes do Pedro Sirotsky, né, quando era sob a gestão do Estácio Ramos. Uhum. E, cara, começamos a montar. O dia que chegou o computador, maravilha, secretário, estagiário.
Começamos a fazer lá em Santa Catarina as peças jurídicas dos processos, porque era, em geral, feito aqui em Porto Alegre e eram remetidas para lá pelo tal malote da RBS, né? E aí trabalhei lá, fiquei em Floripa durante 5 anos, e aí eu voltei por uma questão familiar, afetiva, casei aqui em Porto Alegre, e voltei e fiquei mais 2 anos na RBS, aqui quando eu montei o meu escritório junto com mais 2 sócios, o Dr. Raimar Machado, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, uma sumidade no Direito do Trabalho, meu amigaço, e meu parceiro, Dr. Luciano Benetti Corrêa da Silva, conselheiro do Grêmio, inclusive o pai dele fez 90 anos aqui, um beijo pro tio Hélio, amigos, né, e tivemos um escritório, o nosso escritório no início era ali na Praça 15, cara, na frente dos camelô. O escritório era 4x4. E saía de noite lá, se o ET descesse, passava desapercebido. O escritório foi bem, começamos a crescer, nos mudamos para a Rua da Praia, ali na frente da Praça da Alfândega, naquele edifício antigo do Clube do Comércio, 12º andar, com uma vista maravilhosa para a Praça da Alfândega, para o Rio Guaíba, para o Marques. E tinham 2 salas de frente para essa vista maravilhosa e uma sala nos fundos que tu pegava só a ala residencial dos prédios ali da Rua da Ladeira, né? Adivinha quem é que perdeu o sorteio? Eu, né? Lógico. Aí ficamos ali um tempão, até 2000. Deixa eu te pedir permissão para a gente chamar o intervalo, porque eu tenho que fazer, sabe como é que é? O juiz apita e eu tenho que chamar o intervalo. Parada Nós já técnica. continuamos. Exatamente. Tá muito calor, vamos tomar uma água. Aí a gente já volta daí. Obrigado. Os Bravadores já voltam em seguida com Marcelo Medeiros. Desbravadores de volta, conversando com Marcelo Medeiros, que tem uma vasta experiência no futebol, mas a gente está falando de coisas anteriores aí. O estudante, falamos, aquele mochileiro que passeou pela África, Europa, o advogado, que lá no começo teve seus perrengues, aliás, nós estávamos nessa parte aí, né? Aí chegou num determinado momento que vários escritórios do centro do país, grandes escritórios, estavam vindo para o Rio Grande do Sul. E nós estávamos visualizando que um escritório específico numa área, ele ficava limitado porque o cliente queria uma questão civil, uma questão comercial, uma questão penal, uma questão tributária, e nós ficávamos limitados no direito do trabalho. O meu chefe, o meu diretor na RBS, foi o Dr. Marco Antônio Campos, que foi diretor jurídico da RBS durante mais de 10 anos. E o Marco Antônio, ele tinha uma ideia de fazer um escritório multidisciplinar, atendendo todas as áreas do segmento empresarial, e um dia, aquilo ali era início dos anos 2000, o pai já tinha falecido, perguntou para mim o que eu acho, o que eu achava. Eu digo, eu acho sensacional. E aí eu e o Benetti, né, nós, em comum acordo com o Raimar, levamos os clientes que eram identificados conosco e fizemos um escritório com o Marco Antônio, que funcionava aqui nesse prédio. Inclusive, nesse prédio da Máspera. Inclusive, Glauco, essa sede da Máspera foi o escritório da Campus. Essa reforma ali, com aquela escada, fomos nós que fizemos. Nosso escritório era aqui em Salas, aí começou a ter tributário, começou a ter penal, começou a ter contencioso civil, começou a ter societário. E o Marco Antônio, ele vai alugando. Né? Eu digo, Gordo, calma, vamos fazer umas contas. Aí nós baixamos
e fizemos aqui um estúdio muito legal da Campus. A Campus tem a Campus tem mais de 25 anos. Mas nessa formatação, o ano passado nós fizemos 25 anos. O Luciano Benetti já era professor da Faculdade Ritter dos Reis. E eu tive a oportunidade de ser presidente da Sociedade dos Advogados Trabalhistas de Empresa, porque o direito do trabalho tem muito. O direito do trabalho é o único segmento do direito que ou tu é trabalhador ou tu é empresário, ou tu é empregador. Uhum. Nos outros segmentos, tu não é autor e réu, tu é tudo. Tu pode ser uma coisa ou outra. Então, existe aqui uma linha de que fica mais identificado com a classe trabalhadora e uma linha de advogados mais identificado com os empregadores desses trabalhadores. E eu fui presidente dessa Sociedade dos Advogados Trabalhistas de Empresa do Rio Grande do Sul, a SATERGS. E, cara, tudo isso a área humana, o relacionamento é um tremenda de um ativo. E um dos meus colegas da SATERGS, o Dr. Murat, ele recebe uma missão que ia necessitar uma série de viagens e me convida para substituí-lo na Faculdade Ritter dos Reis e eu dou aula de Direito do Trabalho durante mais de um ano. Então, eu também tive essa experiência docente. É diferente, né? É diferente. Porque falar, tudo bem, o Medeiros já falou que ele adora a oratória. Mas eu vou contar uma coisa. Mas para estudante, na atividade de ensinar... Cara, meu pai era fogo, cara. Meu pai era muito exigente com o português. Então, assim, eu deixava um bilhetinho para ele, alguma coisa, e ele corrigia, me devolvia corrigindo. Eu faço isso com meu filho, viu? Então, eu vou Não é castigo, isso é educação também. É educação. Aí, cara, a minha geração é a geração que tem a redação de volta no vestibular. E o velho preocupadíssimo, o Seguro vai tomar pau na redação. Aí, o saudoso professor de português, uma figura icônica de Porto Alegre, professor Edson de Oliveira, que era do IPV, se eu não me engano, ele faz o Curso Permanente de Português, o CPP. E eu me inscrevi no CPP. Pô, primeira redação que eu fiz, eu tirei meio ponto. Bom não tá. Bom não tá. Bom não tá. E aí, cara, o Edson, ele te ensina certas regras de português que tu não esquece pro resto da vida. E, cara, quando eu tirei 10 numa redação no CPP, eu digo, eu tô pronto. Tô fora. E tirei 10 na redação do vestibular. Então, graças aos puxões de orelha do meu pai na questão do português, eu melhorei não só a minha grafia, mas também a minha oratória. Mas o palco é diferente aqui de um estúdio. O palco, se tu não tiver o domínio da plateia, ele te amedronta. Então, todo esse processo, ele te leva a um aprendizado que tu possa enfrentar uma reunião do Conselho Deliberativo do Inter que... Nossa, cara. Uma palestra, falar aqui com os teus telespectadores. Então, tudo isso foi um processo muito legal. Para mim, né, para essa história, eu até acho legal, né? Caminhos do Sucesso. Não me vi assim, mas vamos aí. Não, mas é que assim, são pessoas que se destacam, fizeram por merecer, e de tanto o Medeiros falar em família, em mãe, pai, eu imagino que o núcleo familiar tenha feito muita diferença. Muito. Porque a formação se dá basicamente lá, no contato com o pai, com mãe, com o tio, né? Você tem muitas recordações boas da infância? Porra, tá louco. Assim, a família Medeiros tem essa coisa muito vinculada com
o direito, né? A família Feijó é uma família de comerciantes. Meu avô era supermercadista, o meu tio, meus primos seguiram na carreira supermercadista. Eu virei advogado trabalhista com muitos clientes nesse segmento. E a gente era... A minha mãe era ela mais 3 irmãos, o Marcelo Feijó, que foi presidente do Inter, irmão da minha mãe. E, cara, a gente se encontra... Por exemplo, sábado passado teve a formatura da filha de um primo meu, eu estava aí. Continua essa relação? Toda quinta-feira, a minha tia, que é a irmã da minha mãe, minha madrinha, tem churrasco na casa dela e a gente se encontra para fofoquear, para botar os assuntos em dia. Toda quinta-feira. E aí entra todo tipo de assunto ou não? Todo tipo de assunto. É que, assim, a minha prima, Kátia, ela é casada com Correia, filho do Fernando Ernesto Correia, lá que é tudo gremista. Então a gente poupa eles de conversar sobre futebol. Quando eles começam a chegar, eu e meus primos, que são colorados, dizem, chegaram os Correias, vamos trocar de assunto. Mas a gente se encontra. Esses 3 filhos da minha madrinha, eles têm uma proximidade comigo, com meu irmão, como se a gente fosse irmão. Que legal. Foi uma infância de muito questionamento por parte do Medeiros ou era uma criança um pouco mais tranquila, aprontava muito? Porra, cara, eu quebrei 5 vezes o braço, cara. Tranquilo, então uma vez não a seria perna. a palavra. Tia, nós somos de uma geração que a gente veraneava e as casas não tinham muro. Então, a nossa turma na Praia de Torres, cara, chegou... Era assim, eram os primos... Dos primos, nós chegávamos a ter mais de 40 crianças, cara, brincando. E tempo bom. Saía às 8 da manhã de bicicleta e voltava para começo e depois voltava para dormir. A minha velha conta, quando eu era pequeno, ela me botava um chapéu vermelho na beira da praia para saber onde é que estava. Para localizar. Então, a infância foi muito legal, cara. A gente era bicho solto. E meu pai nunca se preocupou muito com isso. A velha é que ficava mais no controle, mas ele dizia assim, a hora que eu perder a confiança em ti vai ficar ruim para ti. Então a gente ia, mas não... Mas é uma relação de responsabilidade, que acaba se criando, exatamente. Né? É confiança, mas que resulta em responsabilidade. É claro que, eu falei lá atrás, né, Marcelo Medeiros é sinônimo de Inter, né? Essa questão de ir para política de clube, para almejar cargo, ela veio muito da família ou você, com o decorrer do tempo, disse, não, eu acho que eu vou seguir por aí? Eu achava que todo mundo tinha um presidente do Inter na família. Porque meu avô foi presidente do Inter. Né? E aí meu tio virou presidente do Inter. E conviver na parte íntima do clube era uma coisa normal para mim. Agora eu estava vindo aqui, me dirigindo para o estúdio, encontrei um senhor que me parou, presidente e tal, o senhor não vai voltar, quero lhe contar uma história. Eu sou do tempo dos eucaliptos, sou do tempo do seu pai. O meu avô me levava nos eucaliptos e ele já tinha sido presidente. Eu acho que à época ele era presidente do conselho. Então era muito natural conviver na intimidade do clube. Só que eu não almejava nada, cara. Eu sabia isso que naquela época os veículos de comunicação era só a mídia tradicional, né? Não tinha esse universo todo que a gente tem, não tem esse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelhinho aqui, que mudou, né, os relacionamentos. Mas eu gostava, cara. Pô, gosto de futebol, assisto futebol. Aí, cara, meu velho era um dirigente, foi um dirigente polêmico, cara. Cara de gostado lá. Eu vi ele se desgastar muito em determinados episódios e eu fiquei meio calmo.
Quando o Fernando Carvalho é eleito presidente do Inter pela primeira vez, eu entro na sala do Fernando, eu devia ter 40 e poucos anos. Fernando, me dá uma chance aqui. Eu não sei onde é que isso vai terminar, mas eu quero começar na base. A base do Inter funcionava no Beira-Rio, ali, o alojamento ali, os campos de treino eram ali e nos eucaliptos, e algumas vezes tu jogava nos campos da Várzea, aqui onde hoje é a Arena. Arena, não, no Maitá. Ali no Maitá. E comecei, cara, mas assim, naquela época eu observava muito o pessoal que trabalhava na base. Carlos Fraga, Jorge Macedo, o Guto era da nossa base, o Lisca. Eu observava, cara, vários jogadores passaram por nós, Renan, Edinho, Praxedes, Luiz Adriano, o Pato, como é que era o nome daquele zagueiro? O Juan Jesus. Juan Jesus, que foi para a Inter de Milão, Inter de né? Milão. E qual foi aquele outro zagueiro que foi para o Benfica? Uma série de atletas convivia, eu ouvia muito a psicóloga da base, da pressão que o pai dos atletas... porque eles se veem no filho... Tem muito pai que transfere pro filho a sua frustração como profissional. Uma vez eu tive um pega muito feio com o pai de um atleta, e tu vai aprendendo. E sempre fui um conselheiro atuante. Para deixar claro, quem me colocou no Conselho Deliberativo do Inter foi o presidente Pedro Paulo Zacchia, na gestão que ele teve, sucedendo o meu pai. O Pedro Paulo fez um gesto. Naquela época, não tinha voto de sócio. Era tudo resolvido no âmbito do Conselho Deliberativo, que era um âmbito bem mais... menos bélico e menos dividido que hoje. Ele homenageou ex-presidentes colocando seus filhos. Então entrou eu, o João Patrício, o Maurício Feijó, o Arnaldo Balvê, o Kiko Asmus e o filho do Arthur D'Alegrave. Sobrevivemos eu e o João Patrício. Porque o João também gosta da função, o João também sabe que ele tem um nome, uma responsabilidade importante. Sem dúvida. Nós estamos falando de colorados históricos, ilustres, mas nós sabemos da responsabilidade. Eu quero pedir permissão para fazer mais um intervalo, porque nós vamos continuar nesse assunto aqui e tem muita coisa boa e muita coisa ruim para falar também. Já já voltamos com os Desbravadores. Desbravadores de volta conversando com Marcelo Medeiros, ex-presidente do Internacional, mas falamos de várias coisas, da infância, do Marcelo advogado, que aliás continua exercendo a função, mas eternamente presidente do Inter, porque quem foi presidente geralmente continua inclusive sendo chamado de presidente, é assim que eu me refiro a Marcelo Medeiros. Nós estávamos falando da sua inclusão, em primeiro lugar, né, através do Conselho, e aí depois... progrediu a coisa. Sim. Como eu sempre fui um conselheiro atuante, teve aquele episódio da reforma do estádio, o Inter é campeão do mundo, o Inter é bicampeão da Libertadores, o estádio entra em reforma, o Giovanni Luigi assume a presidência, num ambiente que dividiu a base governista, né? Tanto que saiu 2 candidatos, o Giovanni e o Pedro, a Fatato. Sim. Começou a obra, para a obra, o Giovanni ganha 2 campeonatos gaúchos, quer dizer, o Inter, né, sob a presidência do Giovanni Luigi, e o Giovanni vai para a reeleição. E um dia, eu recebo um convite para acompanhar a delegação num jogo em Recife. Do nada. Aí tem, né, cara? Era perto da reeleição do Giovanni. Tá, né? Aí na volta
ele me convida para ser vice-presidente dele no segundo mandato. Meu pai me ensinou uma coisa, quando o presidente do clube te chama, não é o fulano ou o beltrano, é o clube que está precisando de ti. Isso. E prontamente eu disse que tô dentro. E essa frase aí foi ele que me fez. Ele me chamou lá na rodoviária e disse, tu vai trocar de nome daqui para frente. Nunca mais vão te chamar de Marcelo, vão te chamar de vice-presidente, diretor. É um selo, né? É. E aí, cara, nós fomos bicampeões gaúchos em 2013 e 2014. Eu sou o vice-presidente de futebol que jogou 1 ano e meio sem Beira-Rio. Viajávamos toda semana para jogar em casa ou para jogar fora. Somos da gestão que entregou o Beira-Rio remodelado, naquela festa maravilhosa que o Edson Lederman fez. Edson Ederman, né? Erdmann. E terminamos aquele ano jogando só meio ano no Beira-Rio. 3º lugar no Brasileiro, naquele jogo icônico lá contra o Figueirense, onde o Rafael Moura atingiu o ápice da velocidade dele na defesa para proteger o juiz. E ali eu vou para o enfrentamento contra o Vitória e perco a eleição. Perco a eleição 27% contra 73%. O Vitória me deu uma surra. Mas era o Vitório Piffer, né? Sim, tinha um histórico, né? De um mundial, de uma gestão. Eu me lembro que o grito dos apoiadores do Vitória era o campeão voltou. Exatamente, isso. Só que foi uma coisa curiosa, né? Eu perco a eleição com 6 mil votos, quase 6 mil votos. Com exceção do Romildo, que foi eleito com 8 mil, 9 mil votos, nenhum outro presidente de clube brasileiro fez a votação que eu fiz sendo derrotado. Disse, opa. Tem coisa que pode melhorar. Aí deu no que deu, né, cara? Aconteceu o que aconteceu em 2015 e 2016. Eu me habilitei para ser candidato. O Inter começa a entrar naquela espiral negativa. Me apresentei e fui eleito com quase 95% dos votos. Pegando um Inter que tinha caído. Não, eu fui eleito antes da queda. Sim, não, mas acabou pegando o time que... Porque tem o episódio da Chapecoense, a rodada é postergada e, bom... Aí pegamos, né... Vitor Ramos, uma série de confusões, cara. E hoje, aquilo que nós enfrentamos virou página policial. Né? Cara, eu digo do fundo do meu coração, cara. Você arrependeu de alguma coisa? Nada. Nada. Não chegou nem aquele pensamento assim, o que eu tô fazendo aqui? No primeiro dia. No primeiro dia? No primeiro dia. No primeiro dia, não. Nós fomos fazer uma parte da pré-temporada em 2017 lá no Vila Aventura, em Viamão. Cara, o abatimento dos jogadores, cara. Contra um jogo treino contra o Tubarão. E nós estamos tomando um rodeão do Tubarão. Eu lembro disso, eu estava lá. Só que algumas coisas não eram permitidas a gente fazer, mas eu estava... E aí, eu acho que foi o Dr. Crescente. Saudoso Dr. Crescente. Ele olha para mim e diz assim, presidente, o senhor está branco. E tirou minha pressão. E ela estava 19/16. Nossa! Ali eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele me deu um sublingual e vambora. Eu desejo, do fundo do meu coração, que nenhum outro dirigente passe pelo que nós passamos. Mas eu lembro de episódios de problemas de saúde do Medeiros. Você perdeu muita saúde enquanto presidente? Perdi muito sono. Isso significa perder saúde. Durante 4 anos eu tomei remédio para dormir. Forte. De ter sonambulismo.
A minha mulher é que é forte para ter me aguentado. Então, eu queria dizer que eu desejo que nenhum outro presidente tenha que enfrentar uma Série B. Tem aí nos valentes das redes sociais, das narrativas, né? Porque a Série B é uma barbada. É? Vai lá. Não, é outro esporte. É outro esporte. É outro esporte. É muita força. O Inter era o clube a ser batido. Vai jogar lá em Varginha, em Lucas do Rio Verde. Porque não é só o ambiente hostil do estádio. É logística. Sim, é dificuldade. Eu estava em Lucas do Rio Verde. Foi um campeonato à parte chegar e sair. Saímos, graças a Deus. E, pô, não é que eu termino meu último ano de mandato com uma pandemia, velho. Que fechou tudo. Aí judiou, né? Fechou tudo em março de 2020. O último jogo com torcida é o Grenal, da Libertadores. Aí o Inter vai jogar no domingo contra o São José, já de portões fechados. Segunda-feira eu tô com Covid. No dia 16 de março, eu tô com Covid. Com consequências ou não? Foi mais... Cara, foi fogo, cara. Eu perdi, eu acho que em um mês, uns quase 10 quilos. Porque tu perde o apetite, tu perde o paladar. Eu fiquei isolado num apartamento que eu tenho, tratado assim como uma doença... naquele momento era o pânico, ninguém sabia nada. Era o pânico. As pessoas deixavam mantimentos e refeição para mim e coisas para eu poder comer na porta da minha casa, desciam, apertavam no porteiro eletrônico para não ter contato nenhum. E aquela questão do álcool, tudo. Tudo. E aí, muita febre, muito suador. Tinha um medidor de capacidade respiratória que um pneumologista, amigão meu, me deixou. Mas, felizmente, eu não precisei ser hospitalizado. Porque aí o risco de infecção era maior. O Marcelo Medeiros hoje pensaria em ser de novo gestor? Do futebol? Estou falando do futebol. Pensar eu penso. Agora tem que perguntar para minha mulher o que ela acha, né? Não, assim, O Giovanni, quando me convidou, eu tinha 52 anos. Eu fui eleito com 56, eu estou com 65. Eu acredito que a minha foi cumprida, que a minha contribuição está dada. Claro que a gente fica muito envaidecido, muito feliz de passar na rua, e aí pessoas de todos os segmentos sociais vêm, o garçom, o taxista, o segurança, o advogado, o médico. Pô, presidente, tem que voltar, tu tem que voltar. Claro que a gente fica feliz por isso, né? Mas uma das coisas que eu procurei, e talvez eu tenha me incomodado, talvez não, e me incomodei por causa disso, foi abrir espaços para novos dirigentes, para formar, porque o Inter precisa formar novos Oxigenar. dirigentes. E eu acho que tem muita gente competente, capaz de levar o clube para melhores mares, vamos dizer assim, para águas mais calmas, de navegar num trajeto mais promissor. Mas toda vez que o clube me chama, eu estou à disposição. Tanto que eu faço parte aí dessa comissão aí que analisa... O presidente atual, inclusive, chamou ex-presidentes para compartilhar o atual momento, que não é fácil também. Não é fácil. Essa falta de dinheiro prejudica muito. E tem toda uma questão aí de um calendário totalmente diferente. E esse ano é pior ainda, né? Pior ainda. Esse ano é o calendário. E o calendário é parte do problema. O que poucas pessoas falam é na logística desse calendário. Quem é que sofre com isso? Os extremos. Os times do Ceará e Fortaleza, que foram rebaixados, são os clubes que têm a maior milhagem da América. Porque o Fortaleza, para jogar no Peru ou para jogar na Argentina, é uma viagem continental, cara. E nós, para jogarmos
no norte, no Peru, na Colômbia, no Nordeste, é longe pra caramba. Nesse campeonato vai ter Porto Alegre e Belém. Infelizmente, nós não estamos em competições sul-americanas. Mas qual é a vantagem de Porto Alegre? Montevidéu, Buenos Aires e Santiago. Tá. E aí tu jogando com os clubes de Rio e São Paulo. Uma vez eu sugeri pro Dr. Carlot, da CBF, por que não fazer 2 jogos? Sim, já que está no trecho... Já que eu estou indo para Fortaleza, na volta eu paro em São Paulo. Já que eu estou indo para Recife, na volta eu paro no Rio de Janeiro. Porque os clubes do meio, da região central do Brasil, eles têm uma vantagem de logística e de descanso. Claro. E se fala muito pouco disso. Né? O Inter fretou um voo, mas isso é um comodismo. Não é questão do comodismo. Não. Cada hora de descanso, ela vale ouro. Não, e as pessoas acham, tá num hotel bom. Gente, não é assim. Ainda mais para um atleta que performa, né, muito, é um cara que vive daquilo. Infelizmente, a gente está terminando, mas eu não posso deixar de perguntar. Ainda dá tempo de pegar alguma onda ou não? Cara, se eu botar uma roupa de borracha hoje, das duas, uma. Ou eu morro afogado, ou eu não saio de dentro da roupa de borracha. Eu até penso nisso, mas para voltar a surfar, eu tenho que voltar a nadar e eu tô malhando, eu malho, caminho, puxo ferro, mas não tô nadando. E o mar não é brinquedo. Então, esse ano eu tô com um projeto de voltar a nadar e, quem sabe, aí dar uma surfadinha. E algum conselho pro Colorado esse ano, que se pronuncia aí como sendo um ano difícil? Eu tava vendo o jogo. E terminou o primeiro tempo os corneteiros. Não, porque não sei o quê. Cara, calma, velho. O primeiro jogo. Nós estamos com a metade do time, são os meninos que nunca jogaram com a linha defensiva ali, que eram os jogadores mais rodados. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que a vitória no primeiro jogo foi importantíssima para segurar. O homem tá aí, né? A gente confia no Abel. O Fabinho, eu não conheço o Fabinho, nunca falei com ele, mas todas as informações são de que ele é um tremendo profissional, da mesma forma sobre o nosso treinador, e confiar no Abel e no poder de gestão dele, a visão de clube, de Inter e de futebol. E vamos lá, tem gente aí que já está achando que já é campeão do mundo, né, Tia? Bom, eu não vou entrar nesse mérito, nesse campo. O Flamengo! O Flamengo! Tá bom, muito bom. Marcelo Medeiros, muito obrigado pela presença aqui. Que isso, cara. Um baita bate-papo. Ficaríamos conversando, né? Um abraço pro pessoal da casa aí, eu estou sempre à disposição. Maravilha, então. Muito obrigado mais uma vez. Um belo 2026. Para todos nós. E a gente vai ficando por aqui, desbravadores, sempre falando de sucesso, de trajetórias. Hoje recebendo essa visita ilustre do ex-presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. A gente se vê na próxima, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.